Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 6 de março de 2023 e vamos aqui continuar falando de geometria espacial. Nesse vídeo nós vamos abordar os cones. Lembra aquele chapeuzinho de aniversário antigo? Pois é. É só você lembrar dele que você vai automaticamente remeter aos cones, ok? Bom, aqui você tem os elementos do cone, né? O vértice, que é esse ponto V aqui em cima, geratriz, que é essa caidinha aqui para o lado, né? Que é ela que forma, na verdade, o cone, né? Tem o segmento na extremidade V e num ponto da circunferência. A altura, né? Que vai daqui do centro da circunferência na base, né? Até o vértice, ok? E o raio da base, aqui você vê ele, né? De forma, pessoal, que se você reparar, você acaba tendo aqui, ó, deixa eu colocar a altura aqui, você acaba tendo o quê? Um triângulo retângulo, ok? Muito interessante isso daí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Bom, da mesma maneira, pessoal, como nas aulas anteriores a gente viu, nós também podemos ter cones retos e cones oblíquos, ok? Dá uma olhada aqui nesse cone deitado, né, que é o oblíquo, e o reto, ele em pezinho aqui desse jeito, né? Cone de revolução. Na verdade, pessoal, só para você saber, é aquele triângulozinho que a gente achou, né? No caso, nós tínhamos a altura, né? Tínhamos o raio, e aqui, pessoal, como eu tinha dito, nós temos um triângulo reto. Então, para nós encontrarmos aqui a hipotenusa, que é a geratriz nesse caso, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. E ficará, então, geratriz, né, que seria a hipotenusa ao quadrado, igual a raio ao quadrado, mais altura ao quadrado, ok? Temos aí o conceito de seção transversal, né, é intersecção paralela à base que não contém o vértice. Imagina, você passa uma folha de sulfite, passa aqui uma régua cortando aqui no meio, você vai ter um cone menor semelhante, ok? Você acaba tendo aqui dois cones, né? Você vai ficar com um tronco de cone e com um conezinho aqui em cima, ok? Meridiana, aí, pessoal, você já fatia como se você passasse a faca no meio da maçã, né? Você passa aqui, você repare que você vai ficar com um triângulo completinho aqui, olha, com dois triângulos retos, na verdade, aqui, e um triângulo total. Nesse triângulo você tem a geratriz aqui, né? E você tem a altura, né, com esse diâmetro, né, ou melhor, os dois raios que formam esse diâmetro. Então, tendo feito a meridiana aqui, você calcula a área desse triângulo que se forma aqui, usando a área lá do triângulo, não era a base vezes a altura dividido por 2? Pois é, aqui a base, no caso aqui, de um desses triângulos aqui, é o raio vezes a altura dividido por 2. Né? Se você quiser fazer do triângulo todo, seria o diâmetro vezes a altura dividido por 2. Ok? Bom, vamos lá então. Há também o cone equilátero, né? A seção meridiana é um triângulo equilátero, ok? Cuja geratriz mede 2 raios. Muito bem. Pessoal, aí nós temos aqui o ângulo central. Vamos falar do ângulo central, das áreas e dos volumes, ok? Que é o que realmente mais importa para a gente. Imagine só, você pega esse conezinho, esse chapeuzinho de aniversário, e você pega e desfaz ele, e aqui você tem toda a área lateral. Aqui, esse L, chama lá o francês, 2πr, né? Você vai ter o comprimento dessa circunferência. Ok? O comprimento. Aqui você tem esse ângulo, né? E, na verdade, como que eu calculo esse ângulo? Ele repara que você tem a geratriz também. Para calcular esse ângulo, se for em graus, você faz 360 vezes o raio dividido pela geratriz, ou, como é muito mais comum, fazer o ângulo central em radianos. 2π no lugar de 360, né? 2π é a mesma coisa que 360 graus, vezes o raio dividido pela geratriz. É assim que você encontra esse ângulo que se forma aqui, ok? Bom, já aqui a área, né, dessa lateral, a área é πrg. Nós vamos ver aqui, olha, área lateral.
A área da lateral é igual a πrg. A área da base, pessoal, essa base redondinha, que é essa circunferência, aí você já sabe, né? É πr², que é a área do círculo, ok? A área total, por sua vez, é a soma da área da base mais a área da lateral. Você pode fazer uma πr² mais a outra, πrg, ou você pode pôr em evidência πr vezes r mais g. Dependendo do exercício, pessoal, é mais vantagem, ou você só tem realmente como resolver colocando em evidência dessa forma, tá? E o volume, pessoal, a área da base vezes a altura dividido por 3, semelhante à pirâmide, né, que a gente viu essa divisão por 3, ok? Então, a área da base você sabe que é πr² vezes a altura, tudo isso dividido por 3 ou multiplicado por 1/3, que é a mesma coisa. Vamos fazer alguns exercícios aqui para ver se a gente pegou o jeitão da coisa, ok? Olha esse aqui da FATEC 96. A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da circunferência dessa base é 8π centímetros, então o volume do cone em centímetros cúbicos é... Vamos lá por partes, então, pessoal. A altura de um cone circular reto mede o triplo. Então, imagine só. Você tem ali dentro do cone, ok? Aquela altura. Você tem a geratriz e você tem o raio aqui, ok? Muito bem. Ele está dizendo para mim que a altura mede 3 vezes o raio da base. Então, vamos supor, eu tenho um raio X aqui e aqui eu tenho 3 vezes esse raio-x. Afinal, ele está dizendo que a altura mede o triplo da medida do raio. Ok. Se o comprimento da circunferência, aí temos aquela amostra ali da nossa lateral, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Vocês já viram que eu sou muito bom com desenho, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Ó, se o comprimento da circunferência dessa base, o comprimento, tá? Tudo isso daqui. Ele está dizendo que é 8π centímetros. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso daqui, olha. Porque no fim das contas ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume. Ok? O que a gente precisa para o volume? Como que era lá o volume? πr², que era da base, né? Vezes a altura dividido por 3. Tá? Eu vou precisar da altura, eu vou precisar do raio, que eu não tenho, né? Então, eu vou tentar conseguir alguma informação aqui para me ajudar a desvendar o que eu preciso para saber essa altura e esse raio, ok? Lembra lá que o comprimento da circunferência ele tem uma fórmula. Lembra? Aqui eu já sei, nesse caso do exercício, que é 8π centímetros. Mas a fórmula, volta lá para a nossa aula de circunferência e círculo, era 2πr, né? Chama os franceses, 2πr. Ok, π de um lado e π do outro eu cancelo. Então eu tenho que esse raio, eu vou jogar esse 2 dividindo aqui debaixo do 8, eu vou ter que o raio é igual a 8 sobre 2, consequentemente o raio é igual a 4 centímetros. Então matou, pessoal. Ó, eu já tenho que aqui é 4, que é o raio. Aqui eu sei que ele é 3 vezes o raio, ou seja, ele é 12. Né? Vamos ver se eu já tenho tudo que eu preciso. Olha, π, o π, ó, pelas respostas aqui, ele está mantendo o π. Então eu não vou mexer nele. Vou deixar ele aí bonitinho. Ok? R², já tenho R², que é 4 elevado ao quadrado é 16, vezes a altura, que é 12, tudo isso dividido por 3. Né? Aqui eu simplifico, jogo 4, 16 vezes 4, o meu volume é igual a 64π centímetros, o quê? Cúbicos. Né? Muito bem, alternativa A, de amor. Ok? Unesp 2014. Ó, prato da culinária japonesa, o temaki, é um tipo de sushi na forma de cone enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas e recheado com arroz, peixe cru, ovas de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Já estou com fome de ficar fazendo exercício desse jeito ainda. Vamos lá.
Um temaki, ou um temaki, não sei, não é temaki mesmo, típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto em que o diâmetro da base mede 8 centímetros e a altura 10 centímetros. Então vamos lá. Ó. Ele já está falando para mim. Vamos desenhar um aqui. Ó. Bem desenhadinho, daquele jeito maravilhoso que só eu sei desenhar. Ele está falando que o diâmetro é 8, ou seja, aqui eu tenho 4 centímetros e aqui 4, né? Para ter um diâmetro de 8. Muito bem. E a altura, ele está falando que a altura é 10. Muito bem. Está espremidinho ali, mas dá para você enxergar, né? Sabendo-se que um temaki é típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio, que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetro cúbico, e tomando π igual a 3, a quantidade aproximada de salmão em gramas é... Então vamos lá, pessoal. Para eu saber aqui o que corresponde ao volume do salmão, eu acho o volume total que vai caber aqui e faço os 90%, certo? Será que eu consigo já descobrir o volume total? Ó, o volume total, πr ao quadrado vezes h dividido por 3, certo? Então, o meu volume vai ser o quê? Π, ele já deu no exercício, é 3. 3 vezes 4 ao quadrado, então 3 vezes 16 vezes a altura, que é 10, tudo isso dividido por 3. Corto 3 com 3. O meu volume total é 160 centímetros cúbicos. Maravilha, só que eu quero o volume do salmão. Quanto que cabe do salmão? Pessoal, 160 vezes 0,9, para dar aqui os 90% da massa, é igual a 144 centímetros cúbicos. Só que eu preciso disso em massa. E ele já deu a densidade aqui. Ó. A densidade, você lembra? Densidade é igual a massa sobre volume. Ora, ele já está me dando a densidade. Então, é 0,35. 0,35 dividido pela massa, que é o que eu quero saber. Né? Ele pergunta aqui a quantidade aproximada de salmão em gramas. Né? E aí eu tenho aqui o volume, que já é o que eu tinha achado aqui, o volume do salmão, que é 144. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Muito bem. Então, aí eu jogo esse 144 multiplicando, para a gente não quebrar muito a cabeça aqui, ó, já tinha até achado já, ó, antes. 50,4. Massa é igual a 50,4, o quê? Centímetros. Que centímetros? Gramas. Só para ver se estava esperto. Massa é igual a 50,4 gramas. Ok? A nossa resposta certa é C, de casa. Ok? Vamos para o último exercício. Lembrando que você tem que fazer muito, tá, pessoal? Isso aqui são só 3 para esquentar um pouco. Tá? Vamos lá. Um desafio matemático construído pelos alunos do curso de matemática tem as peças no formato de um cone. A figura abaixo representa a planificação de uma das peças construídas. Ó, essa aqui é a área lateral. Você tem aqui o comprimento, né? Todo o comprimento desse cone. Aqui é a área lateral. E aqui você tem a base circular, né? O que ele quer? A área dessa peça. Ele quer a área total. Tá? Então, pessoal, a área total você lembra que é a área da lateral mais a área da base. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? No caso, pessoal, olha, as respostas aqui, tudo tem π. Então, eu vou manter. Não tenho que passar para nenhum número. Né? Quando for para usar um número, ele vai dizer. Vamos ver essa lateral aqui, ok? Vamos lá. Como que era a lateral mesmo? A área era πRG, né? Vamos aqui. A área da lateral. πRG. Muito bem. Então, a área dessa lateral, π eu mantenho. O raio eu tenho, que é 2, né? Aqui ele está dando diâmetro. O raio é a metade, né? Então, é 2. Então, π vezes 2 vezes a geratriz, que ele me dá aqui, ó, que é 6. Isso aí vai me dar que a área lateral é igual a 12π. Ok? Aí vamos ver, no caso, a área
é a área aqui da base, né? Área da base, πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. Também vou manter aqui, ó, π, mantenho. R é 2, elevado a 2 é 4, 4π. Ora, pessoal, se eu sei que a área da base, que a área total é a área da base mais a área da lateral, ou seja, a minha área total é igual a 16π. Ok? 16π, o quê? Centímetros quadrados. Ok? Centímetros quadrados. Então, é a minha alternativa B de bola. Ok? Espero que você tenha curtido e entendido, acima de tudo, né? E te espero no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.